O ITH Pós-Graduação é especialista na área da saúde desde 2013. Possui uma equipe profissional que é referência no mercado e busca todos os dias a inovação em seus métodos de ensino. Já transformou a vida de mais de 4.000 alunos. ITH Pós-Graduação, transformando vidas. Vamos começar? Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui como convidado do ITH. Para quem não me conhece, agora eu vou tirar minha máscara para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Nós estamos em novos tempos ainda, então a gente tem que hábito de usar máscara. E agora eu vou falar um pouco sobre a harmonização facial. Mas primeiro eu vou me apresentar. Sou o Dr. Jake, biomédico, especialista em saúde estética. Me formei em 2013 e a partir desse momento eu já comecei a atuar na área da saúde estética ali com procedimentos mais simples, que eu acredito que seja a base, e eu costumo até brincar que a minha trajetória profissional começou da forma correta, porque eu fui entendendo, né, como que funciona a pele, as disfunções realmente da pele, que hoje eu consigo fazer harmonização facial com qualidade, com segurança, com precisão e principalmente com resultado. E com os injetáveis, né, porque muitos de vocês que são alunos da pós-graduação fica imaginando que é só botox, é só preenchimento e não é bem por aí. A gente precisa desmistificar algumas coisas da harmonização, que é um boom que está acontecendo, mas isso a gente já faz essa tal da harmonização há muitos anos. Então, hoje tem esse nome porque virou moda, né? É modismo. Então, a gente precisa entender como que uma pele, um rosto tem que ficar harmônico. Quem me segue nas redes sociais até viu que eu posto sempre sobre limpeza de pele, porque a pessoa tem que ter uma pele íntegra, com qualidade, saudável, para que depois eu venha com meus preenchimentos ali no local correto, porque ele atrai água, né? Quem não conhece o ácido hialurônico, é uma substância que o nosso corpo mesmo produz. Então ele atrai 2 moléculas de água do nosso corpo para o local onde eu vou colocar ele. E se aquele tecido está desidratado, por falta realmente de uma boa hidratação através da limpeza de pele, não vai adiantar aquele produto ficar ali, porque ele não vai ficar firme, não vai ficar instável e não vai dar aquele embelezamento que a pessoa tanto precisa. Então, para isso, acho que você que está na pós-graduação tem que começar da base mesmo, entender como que funciona a pele em si. Eu, por exemplo, quando comecei a minha carreira, foi fazendo limpeza de pele. E ali eu fazia durante muito tempo, muitas limpezas de pele. Aconteceram, assim, algumas situações que me deixou para poder pensar, né? Gente, eu sou uma cabeça pensativa, eu sou um biomédico, eu sou um pesquisador, então eu preciso entender o que está acontecendo com a pele daquela paciente que eu realizei todo mundo da mesma forma. Só que aí eu consegui pensar, nem toda pele é igual, nem todo mundo é igual. Então, eu preciso entender como que é cada pele para que eu possa saber me orientar e ser mais assertivo possível. Para que hoje, né, eu, por exemplo, não faço mais as minhas limpezas de pele, mas eu sei orientar a minha esteticista como que ela deve fazer com a paciente que chegou para mim, eu encaminho para ela o que ela vai fazer exatamente para que quando volte para mim e eu realize os meus preenchimentos de toxina botulínica, eu já sei mais preciso e acertar logo de vez, logo de primeira, né, esse procedimento. Então, desmistificando a harmonização facial, não é só preencher e colocar a toxina botulínica, né? A gente precisa entender de qualidade de pele e tudo mais. E outra questão, né? Você precisa entender sobre tecnologia. Por isso que nós que somos da área da saúde, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, odontólogos, todos os profissionais que estão habilitados a realizar esses procedimentos precisam entender muito sobre bioquímica, sobre química mesmo. Porque a gente precisa entender da tecnologia de cada preenchedor. Cada marca tem o seu G-Prime, vocês às vezes nem devem saber o que é G-Prime, porque é uma linguagem um pouco diferente, mais rebuscada. Tem que saber o que é reologia de cada preenchedor, para que você consiga colocar no plano, no local correto. Não é só um preenchimento que você vai colocar no rosto todo. Não é o mesmo preenchimento que você faz lábio que você vai fazer contorno de mandíbula. Então, precisa se entender um pouco sobre tecnologia, tá? E não é fácil, né? A gente precisa de muito estudo, não é só na pós-graduação que a gente consegue esse conhecimento. Aqui na pós-graduação a gente tem a base
do que a gente consegue e pode ser realizado futuramente no nosso paciente em consultório. Tá? E toxina botulínica, né? Você precisa entender a força muscular de cada pessoa. Você não pode simplesmente ficar na frente do seu paciente, pedir para ele fazer alguns movimentos e achar que vai ser a mesma quantidade no rosto como um todo e fazer aleatoriamente qualquer ponto. Não, você precisa tocar no músculo, precisa observar mais, ver onde que ele tem uma leve alinhamento ou não, se uma sobrancelha sobe mais do que a outra. Afinal de contas, todo mundo é assimétrico. E é isso que deixa muitas vezes a gente mais bonito, porque o ótimo é inimigo do perfeito, né? A gente não consegue ser perfeito nunca. Então, tudo isso você vai observando, é na prática mesmo. Como eu falei, vou repetir várias vezes. A pós-graduação vai te dar a base, né? O que você precisa saber, né? O que é uma toxina botulínica? De que ela é feita? Para que ela serve? Né? Onde que você deve fazer os planos, onde você não deve? As intercorrências. Como a gente deve evitar? Como você consegue identificar uma intercorrência? Eu, por exemplo, já tive intercorrência, mas que eu consegui resolver as minhas intercorrências. Porque eu soube identificar o que estava acontecendo, então nem chegou a gerar uma intercorrência, porque na hora ali eu já consegui evitar, porque eu soube identificar. Então tem muito profissional surgindo aí afoito, com muita vontade, porque realmente é um mercado que é competitivo, mas dá-se muito dinheiro, porque as pessoas são vaidosas, ainda mais as pessoas daqui de Goiás, que tem muita vaidade, as mulheres principalmente, e tem gente entrando no mercado achando que é só preencher, é só colocar em qualquer lugar, e não é assim. Você precisa entender da tecnologia, do plano de aplicação, anatomia principalmente, e saber resolver as possíveis complicações. Não é que você vai tratar. A partir do momento que já está necrosado, aquele tecido já está morto, você, como eu que sou biomédico, farmacêutico, enfermeiro, a gente não pode tratar. Quem tem que tratar é o médico. Mas a gente tem que evitar que isso aconteça. É identificando como que aconteceu para você já socorrer a pessoa ali na hora, tá certo? Então é saúde, a gente tem que entender que estética não é essa coisa banal que muita gente acha, que vai entrar no mercado, fazer uma pós-graduação e simplesmente colocar preenchimento de botox do jeito que quiser e puder, e não é assim. A gente precisa entender tudo isso que eu falei, essas etapas. Então a gente precisa ter um pouquinho de calma com a gente mesmo. Eu já passei um pouco do que muitos de vocês estão passando, que é a ansiedade, né? Nós queremos estar logo no mercado porque eu sei que está bombando, aquele tal de Fox Eyes que as pessoas estão fazendo demais. Gente, isso é modismo, então você tem que ficar muito atento a isso, porque daqui a uns 2, 3 anos, isso já não vai ficar mais interessante para as pessoas. Assim como antigamente era bonito as mulheres com a sobrancelha bem fininha, que era tipo um U ao contrário, hoje o que fica mais elegante é o formato da sobrancelha com asa de gaivota, que fica mais baixo, aqui na lateral fica um pouquinho mais alto. E hoje já é o Fox Eyes, né, que é o olhar de raposa, que as pessoas colocam essa região mais para cima. Mas daqui a algum tempo isso também não vai ser mais interessante para as pessoas, então a gente não pode cair nesses modismos. Uma pessoa ou outra que tiver indicação, você sim deve fazer, porque às vezes ela tem realmente a pálpebra muito caída e ela não quer fazer uma cirurgia, por mais que a indicação dela seja uma cirurgia plástica, ela tem medo, então você vai fazer aquilo que você tem em mãos, se você é apto e pode e consegue fazer os fios de sustentação associado a preenchimento, associado à toxina botulínica para arquear essa região, então ótimo, você faça e vai ficar satisfeito, né? Mas tem que ser coisas reversíveis, né? Agora, coisas irreversíveis não cabe a gente a fazer, porque isso com o tempo vai cair de moda, a pessoa não vai querer mais e como se reverter essa situação, entendeu? Então, a harmonização é você entender sobre qualidade, textura da pele, saber como que deve ser preenchido e entender do envelhecimento também. Nós temos 7 quedas no nosso rosto. Quais são elas, né? A gente precisa entender, a primeira coisa é essa, a anamnese. O paciente vai chegar no seu consultório, você vai fazer uma investigação, vai investigar se a pessoa é doente, afinal de contas, procedimento estético não é feito para pessoas doentes, para patologias, então você precisa perguntar, a primeira coisa é isso, se toma algum medicamento, que medicamento ela toma, né? Se é uma pessoa muito ansiosa, porque ali você vai conseguir já ter o seu jogo de cintura, de saber se você pode colocar mais produto, se você vai colocar menos, e pode fazer gradativamente, pelo menos essa é a minha filosofia de trabalho, eu prefiro fazer gradativamente, afinal de contas a gente não envelheceu do dia para a noite.
E o paciente precisa entender dessa forma, né? Que você vai rejuvenescer, você vai melhorar os traços dele, aquilo que incomoda mais. Eu, particularmente, não gosto de colocar defeito no meu cliente. Então, ele chega com a queixa, eu pergunto, qual é a sua queixa principal? O que te incomoda tanto? A grande parte das mulheres falam que é tudo, né? E falam assim, não, vocês são exageradas. Vamos agora pelo ponto principal. Onde te incomoda mais quando você se olha no espelho? Ela vai falar, é as minhas olheiras, parece que eu estou com um olhar de cansada o tempo todo. Então, a gente vai começar a explicar para ela, olha, para que a sua olheira realmente comece a dar um efeito de olhar de descansado, o ideal talvez seria preencher. Mas você precisa entender que o processo de envelhecimento para você caiu. Você tinha compartimento de gordura que preenchia esse espaço, e como você perdeu gordura devido à sua idade ou devido a algum processo de emagrecimento, os compartimentos de gorduras, ou seja, coxins de gordura, eles vão se caindo ou vão sendo absorvidos. Agora eu preciso repor novamente isso que foi colocado. Como que eu vou repor? Simplesmente colocar o preenchimento aqui? Não. Eu preciso dar suporte, né, nessa região, dar sustentação na minha face, que é no zigomático malar, para depois eu vir preencher a olheira. Porque senão vai ficar aquele efeito Tyndall, tá? Vai ficar mostrando esse preenchedor, o que vai ficar mais feio ainda. Aquilo que já não era tão legal na paciente, que ela estava incomodada, ela vai ficar mais incomodada porque ficou com uma bolsa parecendo que ela acabou de acordar o tempo todo, porque fica inchado. Então você precisa acomodar esse tecido no lugar correto. Você precisa fazer esse suporte. Não é que a pessoa vai ficar bochechuda não, tá, gente? O suporte tem que ser no plano correto. Onde que vai colocar? Pode ser periosteal, pode ser numa camada um pouco mais subdérmica, profunda, o que não pode ser superficial, tá? E você vai fazer a sustentação onde? Ó, tem o malar e o zigomático, fazendo o zigomático para sustentar a face, o que consequentemente vai embelezar ela e resolver outras questões. Só essa é a terceira queda, tá? Que eu tô falando para vocês. Como eu falei que são 7, a primeira, nessa região aqui da sobrancelha cai. Segunda, esse aqui vai ficando fundo. Terceiro, essa região que eu tenho um pouco, inclusive, vai começando a ficar marcada. E as outras eu vou falando para vocês sucessivamente. Na terceira queda é onde tem aquela divisão do arco zigomático malar. Então você precisa colocar periosteal para dar sustentação no tecido. Pensa junto comigo na lógica. Eu falo até assim para os meus pacientes também. Olha só, vou colocar um preenchedor que tenha uma tecnologia de sustentar os tecidos. Eu preciso colocar ele lá no seu osso, tem várias camadas aqui, né? Eu coloco no osso, então ele tem que ter esse poder de se expandir para sustentar o músculo, sustentar a gordura e, consequentemente, sustentar a pele. Ele vai ficar estável, certo? Só que ele não vai ficar tão embelezado. Então a diferença dos meus procedimentos, que são as minhas técnicas que eu desenvolvi, isso ninguém me ensinou. Eu desenvolvi, eu percebi que eu fazia periosteal, colocava lá, sustentava, mas não ficava bonito, né? Para poder ficar aquele efeito top model look que a gente chama, de ficar mais marcado, que é o ponto de iluminação da face. Onde vocês, mulheres, colocam um iluminador, né? Por que vocês colocam esse iluminador? Para realçar esse ponto, para ficar mais elegante. E o que, consequentemente, deixa o seu rosto mais afinado, aquele falso efeito de bichectomia. Só que ele não conseguia fazer isso só sendo aplicado no periosteal. Então, além disso, ele só fica ali estável e sustentou alguns tecidos. Melhorou um pouco do bigode chinês e melhorou aqui, teve uma melhora. Agora vamos embelezar essa face. Aí eu venho e vou colocar numa camada média. Aí eu venho por outra entrada. Eu não vou fazer mais periosteal, vou fazer agora uma junção. Eu fiz com agulha, né? Porque periosteal tem que ser com agulha. E vou fazer agora com cânula. Vou colocar na camada média, eu vou entrar por aqui nessa região e vou fazer leques, desenhando o zigomático e o malar, tá bom? Vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Tem pessoas aí me assistindo, né, gente? Olha só. Vou ver, cadê um espelho? Não tem um espelho. Vou pegar meu celular aqui, ó, para vocês entenderem. Fazer uma marcação. Do que eu estou querendo falar? Ó, nós temos o nosso zigomático, o malar, perdão, desenhado, aqui, marcado aqui. E eu vou projetar o que esse osso tem aqui, ó, tá vendo? O meu osso é aqui do outro lado, na minha outra hemiface é da mesma forma. Aí eu vou vir sentir o meu ossinho, está aqui, aqui, aqui. Então eu vou desenhar. Isso é para mulheres, tá? Então eu vou colocar, ó, periosteal aqui e periosteal aqui. Pronto, desenhei. Coloquei em bolos, né? 0,5. Então foi a metade de 1 ml aqui. A outra metade eu vou entrar com ponto anestésico aqui,
Com a minha cânula, eu vou desenhar, fazer um leque, ó. Vou desenhar aqui e depositando o produto, fazendo retroinjeção, certo? Aí ele ficou moldável. Depois disso, eu não vou poder amassar meu produto. Ele ficou ali, agora eu vou acomodar ele para ele ficar com essa marcação desenhada. O que, consequentemente, isso aqui vai ficar fundo, é aquele falso efeito de bichectomia. Aí sim você conseguiu embelezar o seu paciente e resolver a queda dele. Deixei meu produto estável e deixei o rosto embelezado. E imediatamente o paciente sente que a pele dele esticou, tá? Porque você está colocando um produto que sustentou, elevou esses tecidos, que é o músculo, a gordura e a pele, e agora você colocou para ele poder se esticar para essa região, entendeu? Então isso também vai ajudar a dar suporte para que a olheira não fique tão deprimida, porque nós temos o sulco lacrimal, né? Que é essa linha que fica funda aqui. Então, para melhorar a sua olheira, eu precisei dar o suporte para depois eu levantar e dei suporte. Agora sim eu venho e preencho a meu suco lacrimal. Aí sim vai estar estável aquele produto sem dar o efeito Tyndall. Consequentemente, esse ponto vai resolver também um pouco do meu suco nasogeniano, que é o famoso bigode chinês. Então, antigamente, até hoje, tem muitos colegas que tem o hábito de colocar só e preencher aqui. E não é assim que vai funcionar mesmo, viu? Porque se você preencher aqui, isso aqui vai continuar caindo. Então você tem que pensar nas causas e nas consequências. O que que causou esse bigode, esse sulco? É essa consequência aqui, ó. Essa causa aqui, ó, de cair. Então vocês têm que resolver isso, que você já resolveu com preenchimento, melhorou o sulco, aí você vem colocar menos produtos. Então é só você estudar e entender que é melhor você saber dividir melhor os produtos no plano correto. E não simplesmente pegar 1 ml e colocar 1 ml aqui e 1 ml aqui. Deu 2 ml, certo? Então vamos distribuir ela melhor. Colocar meio aqui, meio aqui, meio aqui e meio aqui. Deu 2 ml do mesmo jeito. Então você vai usar menos produto para poder não deixar o paciente inflamado. Afinal de contas, todo ácido hialurônico causa o processo de inflamação. E a gente tem que entender que na hora vai ficar bonito você tirar a foto, mas no dia seguinte o paciente vai estar inchado. Isso ele não entende, né? Por que ele vai ficar inchado? Ele vai achar que deu algo de errado. O segundo dia é o pior dia de todos, infelizmente. Para isso, eu também tenho alguns aparatos ali que eu dou, né, um medicamento para que ele não fique inchado. E eu não posso falar isso para vocês, só na aula. E a gente tem que entender isso, que no dia seguinte a pessoa vai ficar inchada, ele não é da área, ele é leigo no assunto, ele vai achar que deu tudo de errado e é o dia que ele vai te perturbar se você não explicou de forma correta, porque tudo tem que ser bem esclarecido antes de realizar o procedimento, certo? Então vocês entenderam que para resolver a olheira eu precisei mais que 1 ml. Vou precisar, olha só, de fazer a sustentação, que é periosteal, supraperiosteal, que é o famoso MD Code, só que a gente não usa esse termo porque é só os médicos que usam, certo? Então eu falo ponto de sustentação. Sustentei, eu coloquei a metade de uma seringa aqui, a metade aqui, a outra metade para desenhar aqui, a outra metade aqui. Então foram já 2 seringas de ácido hialurônico. Aí eu vou colocar meio e meio, então no total deu 3 seringas de ácido hialurônico para eu resolver a queixa principal dela. E, consequentemente, eu já resolvi outras coisas que pode até não estar incomodando ela, mas já vai fazer uma ação preventiva. Mas, doutor Jake, se o paciente não tiver condições de fazer essas 3 ml, você vai explicar tudo isso para ele, ele vai entender e você vai falar assim, então eu vou começar pelo ponto que deve ser começado. Sustentação, suporte, porque por mais que você quer fazer milagre, você quer agradar o seu paciente ali na hora e preencher aquilo que incomoda mais ele, vai piorar infelizmente, porque às vezes ele tem flacidez, ele não tem suporte. Se for uma pessoa jovem, aí tudo bem, porque ela já vai ter aquela bochechinha ali, ó, fazendo suporte, você simplesmente só preenche. Mas a grande maioria das pessoas que procuram a gente com essa queixa são pessoas que não fazem preventivo. O nosso desafio é esse, fazer com que as pessoas façam preventivamente, isso nos dá menos trabalho, a gente pode fazer muito mais tranquilo o procedimento, né? Mas a grande maioria procura quando realmente está muito caído, já passou um pouco ali do ponto, nunca é tarde, claro, para poder fazer os procedimentos, mas a grande maioria das pessoas procuram nessa idade, que está ali tudo muito caído. Então você precisa começar daqui, explicar para ela, olha, daqui 21 dias, que é o ciclo do nosso colágeno, a gente precisa respeitar esse ciclo, você vai voltar, vai vir preparado financeiramente e fazer o restante. Aí a pessoa já entendeu, então é muito mais interessante você trabalhar nessa conduta do que você simplesmente
e fazer a vontade do paciente. Ele não entende, ele é leigo no assunto. Então você não pode simplesmente fazer aquilo que o paciente quer, tem que fazer aquilo que é mais indicado para ele, certo? Sobre outro ponto, né? Aqui no suco nasogeniano, que é o famoso bigode chinês que eu falei para vocês, já foi melhorado com esse suporte aqui. Só que em algumas pessoas tem a fossa canina aqui, ó, piriforme, que é muito fundo. E nós precisamos entender sobre a anatomia facial. Nós temos uma artéria que passa aqui, que é bem superficial e é muito perigosa. Você não pode simplesmente preencher totalmente o suco que está deprimido. Você precisa fazer, às vezes, aqui, ó, a reestruturação do tecido. Daí você vai precisar usar agulha sim. E muitos colegas perguntam, agulha ou cânula? Qual que é mais indicado? Né? Eu, por exemplo, uso os dois, mas eu sei qual que é o lugar certo de colocar os dois. Porque já tem estudos que comprovam que a cânula não consegue romper o músculo, porque nós temos as fáscias musculares e a cânula é romba, ela não tem ponta como a agulha. Então, claro que se você usar a cânula de 27G, é uma agulha praticamente, né? Só que você não vai fazer isso porque você vai usar somente a de 22 e a de 25 no máximo, certo? Para você fazer realmente seus procedimentos. Então, você vai fazer aqui, ó, com agulha, né? Sempre que usar agulha, aspire, porque você pode estar dentro de um vaso, ou você pode estar do lado de um vaso e comprimir ele, e observar, saber identificar. Então, você vai fazer a reestruturação da fossa piriforme, colocou o preenchedor lá, vai colocar 0,01, 0,02, 0,03, para você ir observando que está elevando esse tecido. Depois de elevado, aí sim que você vem aqui no suco e preencher ele, certo? E se a pessoa já tiver essa região deprimida, que a gente chama de ruga de marionete, então no mesmo pertuito que você colocou o ponto anestésico, preencheu lá, você vai só virar e preencher aqui também. É um pouco complicado entender tudo isso que eu estou falando, porque existem os planos de aplicação. Aqui o plano é um e aqui o plano é outro, certo? E o movimento que você vai fazer é diferente também. E a saída desse preenchedor? Na cânula tem o ponto de onde sai esse preenchimento. Tem que ser para cima, tem que ser no lado, tem que ser para baixo. Qual que é o ângulo que você tem que colocar a saída desse preenchedor? Também tudo isso vai ter que ser explicado pessoalmente, porque é muito complicado por aqui, né? E aqui também, ó, a agulha, né? O bisel tem que estar virado para a aba do nariz, tem que estar para cima, tem que estar para fora da aba do nariz. Então, tudo isso também, gente, são detalhes que vão fazer totalmente diferença. Porque não é simplesmente depositar o produto ali e fazer acontecer. Um milagre realmente acontece nas nossas mãos, por isso que eu falo que é uma arte. Depois que eu depositei no plano correto, no local correto, aí eu vou começar a moldar, tá? Não é simplesmente depositar. Depois que eu depositei ali, eu vou moldando essa região sem amassar o meu produto, senão ele vai se espalhar, não vai acontecer nada. Ele tem que estar ali elevando esse tecido, porque vai gerar um processo de inflamação que é subclínico, tem que ser controlado, e para depois que isso acontecer, o próprio organismo vai se encarregar de terminar, de finalizar, né, aquele procedimento para poder ficar mais interessante e natural. Se você preencher, por exemplo, uma olheira para ficar totalmente preenchido ali no momento, para o seu cliente ficar satisfeito, pode ter certeza que vai ficar inchado e vai ficar uma bolsa, porque vai puxar a água que eu falei, vai estimular colágeno e esse colágeno vai ficar elevado ali. Aí você vai ter que retirar um pouco do produto e pode ser que se retire totalmente para depois você deixar mais acomodado. Então é interessante você nunca preencher totalmente uma olheira, deixar um pouquinho de profundidade que o organismo vai se encarregar de finalizar ali o preenchedor, que é com o colágeno que ele vai estimular, tá certo? Então, já falei um pouco sobre essa região, da sustentação da face, do bigode chinês, agora de contorno de mandíbula, que eu adoro, é um dos procedimentos que eu mais realizo, né? Muitas pessoas acham que a harmonização é só fazer contorno, né? Eles chegam lá no consultório e falam assim, doutor, e aquela tal de harmonização? Já chega assim apontando, ele fala assim, não, isso aí é contorno mandibular. Harmonização é a associação de técnicas que eu posso, por exemplo, simplesmente usar só uma, que é só fazer botox e a pessoa já ficou harmônica. Porque às vezes ela tá com isso aqui tudo bacana, tá ok, só precisa às vezes ajudar no platina para poder levantar um pouco aqui, fazer um pouco de botox aqui para poder deixar a comissura dos lábios delas mais alinhado e tá tudo certo. Então, às vezes, eu não preciso usar muita coisa. Só que a grande maioria eu preciso associar a toxina botulínica, o preenchimento, o bioestimulador, usar um laser, um mastro, uma limpeza bem lá no início, uma limpeza de pele. Então, é uma junção de várias técnicas
das mais simples às mais avançadas, que são os injetáveis para poder dar um resultado bacana, certo? Tem alguma pergunta aí, gente? Não, né? Ó, fiz a minha marcação aqui, do outro lado, da mesma forma que a gente faz, nós temos M faces diferentes. Então, você vai tentar deixar parecido, mas nunca vai ficar igual. Como eu falei, é esse ótimo que fica maravilhoso, porque o ótimo é inimigo do perfeito, certo? Então, por que que a Angelina Jolie é considerada a mulher mais simétrica do mundo? Porque a gente tem que entender que essa região dela central é mais próxima de quase tudo. Como fazer um exemplo aqui, mostrar com um lápis. Olha só, a sobrancelha dela aqui e a largura é da mesma largura do nariz, certo? E o nariz, a mesma largura dos tubérculos do lábio, que esse gordinho aqui, esse gordinho em cima também, a mesma largura. E o queixo dela, que aumenta, é da mesma largura. Então, muitas vezes, quando o paciente chega lá e está assim, achando que está estranho, você mesmo vai observar, você vai ter um olhar clínico, vai achar que ele está diferente, às vezes é só a sobrancelha dele que ele fez aquela micropigmentação e fez muito próximo uma da outra. Aí você vai ter que simplesmente ser sincero e falar, olha, é só você agora fazer um clareamento, tirar essa micropigmentação, ou se a pessoa não tem a sobrancelha muito junta, pedir para ela tirar a sobrancelha, pronto, a pessoa já ficou harmônica. Você viu? Você só mexeu em um ponto que a pessoa já ficou harmônica, porque era só a sobrancelha dela que estava dando aquele tchan que estava precisando, certo? E às vezes até o dente também da pessoa, não vai adiantar você fazer todos os preenchedores, toxina, deixar a pele dela ali íntegra, né, bonita, sem muitas manchas, a pessoa vai dar um sorriso, tá com um sorriso estragado, né? Então você precisa orientar, olha, já fiz o que eu tinha que fazer, agora você vai precisar fazer uma limpeza, poder ficar realmente bem harmônico, você vai sorrir com vontade, não vai ter os pés de galinha, não vai aparecer esses preguiados abaixo dos olhos, e agora seu sorriso tem que estar bonito também para combinar, ficar com harmonia. Por isso que existe a harmonização orofacial, que é diferente da harmonização facial, tá? Coleguinhas aí biomédicos, farmacêuticos que não são dentistas, não usem harmonização orofacial, que isso é feio, tá? Tem que usar, não é assim, é feio pra gente que não somos dentistas. Só quem pode usar a harmonização orofacial são dentistas, porque ele vai trabalhar também com os dentes daquela pessoa, com uma cirurgia ou com uma bichectomia. Se eu fizer essa região em uma pessoa que é um pouco mais gordinha aqui, vai ficar bonito, só que não vai realçar tão bem, porque às vezes ela precisa associar com uma cirurgia de bichectomia. Quem vai fazer vai ser o cirurgião dentista. Então você tem que, se você não faz, não invente de fazer, se você não pode, né? Então você indica para um colega que possa fazer. Aí sim, tudo vai entrar em harmonia e vai ficar bem bacana. Outra região, lábio, né? Vamos descendo, né? Sempre a harmonização começar de cima, tá, gente? Ó, de cima, fiz a toxina, fiz a têmpora, que eu não falei sobre ela, fiz o meu zigomático malar, que eu já falei, fiz o meu suco, agora eu vou fazer o contorno da mandíbula. O contorno da mandíbula, a gente precisa entender a estrutura anatômica de cada pessoa. Eu, por exemplo, tenho essa região do meu ângulo mandibular mais pontudo, lá para cima. E o meu corpo da minha mandíbula, ela é meio inclinada, né? Meio inclinado. Diferente de outras pessoas que têm isso aqui reto. Então, eu preciso tocar no meu paciente, sentir onde que está a linha mandibular dele e o ângulo para que eu possa projetar o mesmo trajeto. Eu vou realçar aquilo que já existe nele. Eu não vou projetar algo que não existe. Uma pessoa vai parecer estar com cachumba. Já viram muita gente por aí nas fotos, né? A pessoa está assim, ó, isso aqui caído, muito grande, porque eu não tenho estrutura óssea para poder suportar ali, tá? E qual o plano de aplicação? Lembra que eu falei? Deixar o produto estável e deixar ele embelezado. Então, 1 ml não vai resolver de nada em ninguém, infelizmente. Então, você precisa usar muito mais seringas para poder realmente realçar. O nosso rosto precisa de curvas. Aqui, ó, fica levemente afundado, enquanto aqui fica um pouquinho mais marcado, dá aquele efeito de rosto mais afinado e aqui fica um pouquinho realçado. Então, precisa de curvas para poder ficar em harmonia ali. Não pode ser em exagero. Então, a primeira coisa é tocar, né? Olha, vou sentir que se você tem muita pele, eu, por exemplo, quase não tenho, porque além dos meus bioestimuladores que eu faço, também tem preenchimento aqui. Então, puxar para saber quanto de produto que cabe. O meu, ó, tem pouquinho, então não tem muito espaço para caber muito produto, porque já tem produto aqui dentro. Então, para eu poder fazer uma manutenção, porque eu já fiz meu preenchimento, eu vou seguir o mesmo trajeto, ó. Fazer o ponto anestésico aqui, né? Saber o comprimento da minha cânula, que cânula que eu vou usar, saber onde que é o ângulo da minha mandíbula, já soube, agora eu vou desenhar, certo? Vou desenhar a minha estrutura
onde que eu vou, para me dar um norte, onde que eu vou e quanto que eu vou colocar de produto. Quanto que eu vou colocar, eu preciso puxar a pele. Aí, para poder ter estabilidade, eu vou colocar supraperiosteal no ângulo da mandíbula, a metade de uma seringa, vamos supor que é a metade, e depois a outra metade eu vou fazer com a cânula. Eu vou desenhar, deixando a camada um pouco mais superficial para mostrar esse desenho. E agora vem a minha arte, vou pegar minha mão, ó, e vou acomodar o produto, sem apertar ele, vou só acomodar para deixar mais desenhado. Feito isso, isso aqui infelizmente fica um pouquinho mais fundo, aí você vai usar o mesmo pertuito, vai fazer um furinho para poder alargar para essa outra região, vem com a cânula e daí depois estamos desenhando aqui, ó, a lateral do queixo. E outra coisa, precisamos entender sobre cefalometria, que são as estruturas ósseas, e os nomes corretos também. Muitos colegas falam só mento, até eu às vezes ali não me policio tanto e falo mento porque virou hábito, mas é queixo mesmo. O mento ele fica aqui, ó, da estrutura óssea. Aqui é o gnátio e aqui é o pogônio mole. Então a gente precisa entender onde que eu vou preencher. Se eu vou preencher nesse sentido, se eu vou preencher a 45 graus ou a 90 graus. O meu queixo, por exemplo, ele precisa ser alongado e ter uma altura mais interessante, para que eu fique com o rosto mais quadrado. Então a marcação de homem é totalmente diferente de mulher. Como que são as marcações? Caiu aqui meu lápis. Olha só, do da mulher, vou pegar aqui novamente meu celular, só para eu poder me enxergar. Ó. O da mulher, lembra que eu falei da Angelina Jolie? Essa região central dela é aqui, ó, aba do nariz, aba do nariz. Então eu vou vir na aba do meu nariz, vou vir aqui, ó, no tubérculo dos meus lábios, e o mesmo limite onde você vai colocar esse preenchedor do lábio, depois eu explico. Aqui, ó, venho aqui e vou colocar aqui, ó, de mulher aqui, ó, reto com a aba do meu nariz. Vendo aqui, ó, reto com a aba do meu nariz. Então eu vou preencher daqui para dentro, para deixar o rosto da mulher mais alongado. Já o homem tem que ter um rosto um pouco mais quadrado. A gente deixa mais quadrado aqui e, consequentemente, é mais interessante deixar mais quadrado também o queixo. Fica mais bonito, mais charmoso. Como vai ser a marcação aqui, ó, na comissura dos lábios. Vai riscar para baixo. Na outra comissura dos lábios, para baixo. Aí você vem aqui, ó, no meio do nariz. Vai riscar e vai vir aqui, ó. Tô riscando bem pouquinho, bem fraquinho para poder me limpar depois, tá, gente? Aí você vem colocar um pouco na lateral, outro pouquinho bem próximo, um pouco no meio e vai dividindo. Só que a grande maioria vai ser na lateral, tá? E qual que é a angulação para mim, no meu caso? Vou ficar de perfil para vocês entenderem como que você vai fazer essa avaliação para projetar um queixo. Você vai ter que pegar um lápis um pouquinho mais comprido, tem um aqui. Você vai medir na base do nariz, não é na ponta, é na base do nariz, deixa reto. Ó, em mim, cabe quase que um dedo aqui, ó, tá vendo? Quase que um dedo, então cabe muito preenchedor, quer dizer, tem que ser muito preenchedor. Mas será se cabe muito preenchedor aqui? Para isso você precisa tocar no seu paciente. Em mim, olha, já estou tocando no meu osso, não tem preenchimento nenhum aqui. Mas, por enquanto, só cabe 1 ml, porque por mais que uma substância que meu corpo produz, eu não posso simplesmente ficar empurrando uma substância que meu corpo vai tentar rejeitar, porque está colocando em excesso. Então, eu vou colocar 1 ml, projetou, não foi o suficiente, agora eu vou ter que esperar dar 21 dias, que é o ciclo do nosso colágeno, já acabou o processo de inflamação, para depois que minha pele já esticou mais, já estimulou o colágeno, eu colocar a outra ml que precisa para poder ficar ideal. Então, tem um limite com tudo, tá? Nosso corpo é inteligente, ele vai tentar expulsar esse produto. Então, você pode gerar um processo subclínico de inflamação. Agora, não pode ser descontrolado esse processo, entendeu? Então, para homem é quadrado, para mulher é um pouco mais alongado. E agora, a angulação, como é que vai ser? Só na aula também, que é muita informação. E lábio, né? Lábio, eu costumo dizer que é a cereja do bolo para deixar realmente mais charmoso o homem, a mulher fica mais elegante, fica mais feminina, e homem sim pode ser feito preenchedor no lábio, só que tem que ser uma quantidade ali um pouco diferente das mulheres. Quais são as proporções? O ideal é que seja 3:1, né? A gente tem que deixar essa região aqui, o perfil das brasileiras é mais ou menos isso, o padrão das brasileiras, que é mais carnudo embaixo do que em cima, só que você precisa ter um pouquinho de volume em cima para quando você for sorrir, não ficar mostrando só os dentes, precisa mostrar também o vermelhão dos seus lábios. Então, a primeira coisa que eu faço, o anestésico, principalmente porque a mucosa dói muito, os dentistas, né, são mais favorecidos nesse sentido para anestesiar melhor, porque fica realmente totalmente dormente.
vem com ponto anestésico e existem várias técnicas para você fazer os seus preenchimentos. Vai depender do formato do lábio de cada paciente. Mas a grande maioria do que eu faço, eu entro pela comissura dos lábios, vou fazer aqui, ó, quase na parte mais seca do que do seco e do molhado. Isso vocês vão entender na aula também o que é seco, o que é molhado, o que é entre seco e o que é molhado. Vou vir aqui no tubérculo, que é esse arco de cupido, nessa região, depositar uma quantidade um pouquinho maior para poder ele subir essa região e fazer aquele arco de cupido ficar mais inclinado. E você vai depositando, fazendo alguns embolos e retroinjeções juntos. E nesse limite que eu fiz aqui, ó, da base do meu nariz para fora, você não pode preencher, senão a pessoa vira uma boca de salsicha, fica tudo virado assim, ó. Não fica interessante. Então você vai ter que ficar nesse limite, daqui para dentro. Agora as quantidades, nesse sentido, que você vai ter que entender o quanto que você vai colocar. Eu sou muito pelo olhômetro, porque eu sei que eu tenho o dom de fazer ali na quantidade correta, eu não fico contando quantidades, porque como cada um tem um lado que é maior do que o outro, eu vou colocando, ó, esse aqui ficou legal, agora eu vou colocar um pouquinho mais no outro, vou ficar um pouco parecido mais com esse, e tá bonito, entendeu? Fiz os dois lados, venho embaixo, faço a mesma coisa, uma quantidade um pouco maior. Algumas pessoas, a grande maioria dos que eu faço, não precisa fazer contornos, porque o preenchimento por si só já contorna os lábios. Quem me segue já viu meus fotos de antes e depois que eu posto, mesmo proibido eu posto, gente. Não façam isso. Ele vira naturalmente, tá? O lábio, não precisa fazer contorno, porque o que deixa a pessoa com bico de pato? Contorno. Então, se você pega um preenchedor e faz contorno, a pessoa fica com a boca muito virada, fica dura, não consegue fazer gesto de beijo. A mulher gosta de tirar foto assim, né? Com um beijinho, então não é interessante às vezes você fazer que ela fique com a boca dura, tá? E faço com agulha o meu arco de cupido, faço só essa voltinha aqui para ficar mais desenhado, tá? E quando eu vou fazer o preenchimento mesmo, ele já vira naturalmente, já faz o contorno natural. Em alguns casos eu faço o contorno aqui embaixo, no meio, para a boca aqui de baixo, os lábios inferiores ficarem mais viradinhos e ficar mais elegante, certo? Agora o segredo é moldar, depositar o produto ali na camada correta, porque se você depositar na camada errada dá muita bolha. Uma bolinha ou outra vai dar, você precisa amassar bem, tá? Sem dó. Na minha aula ali, se a gente tiver prática, eu vou ensinar para vocês como é que molda, como é que se coloca também. Pronto, fiz a cereja do bolo. Não sei se vocês entenderam tudo que eu falei, eu comecei falando sobre a região dos contornos da face. É igual uma casa, a gente precisa estruturar toda a região, que é a casa ou o rosto, e depois você vai fazendo como é que eu posso dizer, o design, você vai decorando, tá? Aí você vem para as olheiras, você vem para o lábio, você vai para o nariz. E agora uma região bem crítica, que é considerada a mais perigosa e também o número 1 em intercorrência. Alguém sabe imaginar qual que é? Que eu não falei aqui? Alguém de vocês estão aqui comigo, vocês sabem o que é? Imagina? O nariz, né? A rinomodelação. Eu faço muito, mas graças a Deus nunca tive nenhum problema, nenhuma intercorrência, porque realmente foi tudo com muito cuidado. Antigamente, o número 1 em intercorrência era a glabela, porque as pessoas vêm com essa queixa, nossa doutor, eu tenho isso aqui muito bravo, muito forte, tem como resolver? Com preenchimento? As pessoas faziam antigamente com preenchimento. E nós temos uma artéria, que é a artéria facial, ela vem daqui, ó, passa bem no sulco nasogeniano, que é o bigode chinês, superficialmente, vai aqui na borda do seu nariz e vai se anastomosar aqui. Ela se junta e depois ela se separa aqui. Mas nós temos nossas variações anatômicas. Pode ser que ela está aqui muito baixa, pode ser que ela esteja aqui no meio, pode ser que ela esteja lá em cima. Você não vai saber isso. Então, muitas vezes, muitos profissionais colocavam o preenchedor, às vezes nem perfurava a artéria, mas comprimia. Só o fato de comprimir, a pessoa ficava cega. Então, você vai correr esse risco? Vai deixar o seu cliente correr esse risco? Jamais, né? Então, não se faz preenchimento em glabela. E agora o número 1 em intercorrência é nariz, porque muitos profissionais têm feito e fazendo com agulha, eu não recomendo nunca, jamais fazer com agulha. Eu nunca fiz um preenchimento nessa região com agulha. Eu faço algumas lapidações depois que eu fiz o preenchimento, depois que ele já se acomodou, precisa de uma leve lapidação, aí eu venho e coloco um pouquinho assim, mas é claro que eu aspiro, com muita segurança, nunca tive intercorrência nenhuma. Hoje, depois vocês olham lá o nariz que eu fiz nas minhas redes sociais, ficou maravilhoso.
E todo dia eu faço nariz. Então, se eu faço com tranquilidade, tem que saber fazer, porque eu já consegui ter mão, gente. O grande segredo é mão, né? Porque eu vou ensinar minha receita, por exemplo, eu ensino os meus alunos dos meus cursos que estão fora. Vou ensinar para vocês na pós-graduação. É igual o bolo. A sua avó faz um bolo maravilhoso, você vai pegar aquela receita, vai tentar reproduzir, não vai ficar o mesmo sabor. Porque só ela tem a mão certa, só ela consegue fazer a quantidade correta, porque ela tem mão para isso. Então a gente tem que começar a aprender, fazendo, é na prática ali que você vai tendo mão para o procedimento que você mais gosta de fazer. E ali a quantidade que você faz, né, que você vai ficando perfeito naquilo que você faz. Então eu aprendi a ter mão para ficar bonito e com segurança e ser mais preciso no procedimento. Então assim, rinomodelação é algo bem à parte que a gente precisa fazer, porque precisa entender muito bem da estrutura, da anatomia mesmo, que é totalmente diferente, e como que se faz, né? A gente tem que usar realmente cânula, qual o preenchedor ideal, porque vou ensinar para vocês a forma mais segura, mas existem também algumas coisas que a gente precisa desmistificar, a gente pode ousar um pouco mais, porque tem nariz que é muito pesado, então aquilo que eu vou ensinar que é a receitinha de bolo, não vai servir às vezes para um tipo de nariz que é pesado, tá? Ou que tem essa giba aqui que a gente chama, que é o ossinho, muito alto, então a gente precisa entender que outros preenchedores um pouquinho mais reticulados podem ser usados, mas só quem tem mão para isso que vai conseguir, tá? Então, eu acho que eu esclareci um pouco sobre a harmonização, não falei sobre os bioestimuladores porque é muita informação, tem a toxina botulínica também para a gente falar sobre um monte de coisa, falei mais sobre o preenchimento porque são os procedimentos que eu mais realizo, faço muita toxina, só que o preenchimento é o que eu tenho realizado bastante durante esses últimos anos, junto com o bioestimulador, tem um aparelho também que potencializa esses efeitos, que é o ultrassom micro e macrofocado, que é maravilhoso também, eu adquiri recentemente, mas eu já trabalho com ele tem um tempo. Então, não sei quanto tempo a gente tem. Tô falando demais, né? Tô livre para falar? Não tem, por enquanto, nenhuma dúvida. Não, ó, a gente perguntem ali. Eu estou só falando, é muita informação. A gente não pode esquecer também do nosso pescoço, tá? Porque a gente fica só ligado muito ao rosto, mas a papada. Se a pessoa tem aquela gordurinha, ficou tudo bonito aqui no lugar, e a pessoa vai tirar uma foto aqui, ela abaixa, tá aquele papo aqui, né? A gente tem que entender que às vezes pode ser usado também algum fármaco lipolítico para poder consumir aquela gordura e também entender que depois que aquela gordura for consumida vai ficar pele, vai ficar com flacidez. Então, por que não associar, né, o fármaco lipolítico com um bioestimulador de colágeno e depois com preenchimento aqui para poder ficar mais bonito? E também associar com um aparelho, com uma tecnologia que é ultrassom microfocado. Então, tudo isso a gente precisa entender para dar mais resultados para os nossos pacientes e dar aquele efeito de lifting facial mesmo, sem ele precisar ter que ir para a cirurgia. E muitas vezes vai ficar o mesmo valor de uma cirurgia, infelizmente vai. Mas o cliente tem medo de fazer cirurgia, porque existem os seus riscos. Assim como o procedimento estético também tem seus riscos, só que são bem menores, você sabendo trabalhar, é claro. Então, é só você saber trabalhar bem, você consegue dar resultados para os seus pacientes e ao mesmo tempo ele vai te indicar para outras pessoas e assim sucessivamente você vai ser um profissional de sucesso. Que vai depender muito de estudo, né? De você não ficar querendo aprender no WhatsApp, tá bom, gente? Isso é muito feio. Eu fico em alguns grupos ali, são dos meus alunos, eles querem aprender a fazer diluição no WhatsApp. Eu falo, gente, leia a bula, simples assim. Leia a bula, agora você vai, sua cabeça pensante, você vai estudar alguns artigos. Eu, por exemplo, além de estudar alguns artigos, eu vou muito para congressos fora, não só no Brasil, mas fora do país também. Porque uma coisa que a gente está fazendo todos os dias ali, tá bacana, tá ok, mas agora um detalhe que você não conseguiu pensar, uma outra pessoa pensou. E você, nossa, caramba, uma coisa simples dessa, eu consigo fazer melhor. Eu, por exemplo, tinha dificuldade de achar o arco de cupido em algumas senhorinhas, porque com o passar dos anos, com o envelhecimento, o lábio vai ficando sem contorno, vai ficando reto, né? E eu falei, como é que eu vou fazer esse arco de cupido se eu não estou enxergando nem a pontinha daquele arco de cupido que ela tinha antes? Aí eu fui em um congresso em Barcelona, que um profissional pegou o cotonete, veio aqui, ó, lá de fora mesmo o cotonete, colocou no meio do nariz, baixou e apareceu o arco de cupido dela, e ele veio com a agulhinha e fez o desenho. E sempre que isso acontece, é uma coisa simples, super fácil de se resolver. Hoje eu faço nessas minhas pacientes, que são assim, algumas senhoras, faço exatamente isso, fica lindo e maravilhoso. Fiz até uma ontem, tá lá no Stories ainda. Então, gente,
São coisas simples que você às vezes não parou para poder pensar, outra pessoa conseguiu pensar diferente de você. Então, quando a gente vai para esses congressos, hoje em dia, eu vou só para poder afirmar aquilo que eu já sei, e é claro, eu vou para poder conseguir pegar uma técnica ou outra que outro colega pensou, e eu vou unir aquilo que eu já faço, para poder ficar perfeito. Quer dizer, perfeito não existe, vai ficar melhor. Então, a gente participa muito, isso é importante. Não fique só no seu consultório, esperando o seu paciente chegar. Você vai colocar lá na sua rede social, expert em harmonização facial, só que você não tem mão para isso. Você fez só a sua pós-graduação. Não é o suficiente. Você precisa, que é a base. A parte mais importante é essa. Assim como no ensino fundamental é importante para o ensino médio, assim como para a sua faculdade, o ensino médio é a base. Então, aqui a pós-graduação é a base para que você seja um profissional de sucesso e você consiga entender o que pode ser feito depois disso. Quais são os cursos que você pode ser feito, né? Então, a minha dica para você que é aluno, que é colega e quer entender melhor sobre isso, depois que você terminar a pós-graduação, ou até no meio, faço o que eu fiz, né? Eu, durante a minha pós-graduação, já estava fazendo alguns cursos, para quando o professor for falar sobre toxina botulínica, eu já tenho uma noção do que é a toxina botulínica, onde pode ser feito, quais são as marcas que existem, por que se usa muito Botox, por que se usa muito Dispo, por que não se usa muito as outras marcas, para que quando ele falar, eu entenda melhor, né? Então, eu sempre estava à frente ali, eu e uma outra colega, estava sempre à frente para poder a gente já estar ali, ó, mais esperto. Sair da minha pós-graduação, já trabalhando, já com clientes, e hoje tenho a minha própria clínica, que é uma clínica referência, inclusive, que é uma clínica boutique, diferente de muitos lugares. Aqui em Goiânia não tem, por exemplo, é a minha única que tem aqui, por enquanto. Então, só a gente tem que ser esperto, né? Não ficar esperando a pós-graduação acabar para depois você for procurar cursos, ficar com medo, e agora não sei fazer. Você esperou tempo demais. Agora eu vou ter que correr contra o tempo. Então, durante a pós-graduação, faça seus cursos extras ali, ó, para você entender. Isso que eu estou falando aqui já é uma ajuda muito grande, para vocês entenderem melhor o mercado, o que você precisa saber. Então, a minha dica é faça agora, por exemplo, um curso básico de harmonização facial, né? Ou faça um curso de intercorrência, mas não deixe o medo paralisar vocês. Muitos colegas vão para o curso de intercorrência, ficam morrendo de medo e falam que nunca vai querer fazer nariz, porque realmente são muito feios os casos, tem casos de morte. Então, é saúde, né? Saúde não é essa coisa, essa estética não é essa coisa banal, é saúde também. Então, faça de intercorrência, mas não fique paralisado com medo, não. Isso é para você te dar mais segurança, porque a gente tem medo, a gente que é profissional que está no mercado tem um tempinho, a gente tem medo de aluno que não tem medo. Porque ele vai querer enfiar de qualquer jeito as coisas, vai querer depositar de qualquer jeito. Não, tem que ter cautela. Eu até hoje tenho medo de muita coisa. Por exemplo, eu não tenho muita facilidade com fios, porque a experiência que eu tive não foi tanta. Eu mexi com todos os fios que existem, inclusive fiz treinamento com cirurgião plástico, que são speakers de grandes marcas. Foi bacana ali, aprendi muita coisa, mas eu não pratico isso todos os dias como eu pratico preenchimento, botox e bioestimulador. Então, eu tenho um pouco de receio de ficar mexendo em alguma coisa. Deu tempo? De ficar mexendo muito com fios. Faço uma coisinha ou outra, tá certo? Então, até hoje a gente vai aprendendo e adquirindo conhecimento, tá bom? Gente, vocês podem perguntar, tá? Que eu tô aqui falando igual uma arara baleada. São muitos elogios, viu? Ai, que bom. Eu não tô vendo comentário nenhum aqui que eu não consigo ver. Tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Que bom. Então, assim, eu espero que eu tenha acrescentado, tá, sobre alguns conhecimentos. Quem não me segue ainda, siga lá, Dr. Jake de Sá, para poder entender que eu faço muito, falo, né, e deixo ali livro sobre a minha rotina. Não é tudo que eu consigo postar, mas a grande coisa eu consigo postar por ali. Tem meus cursos também, né, online, tem presencial, então tem aqui também na pós-graduação. Se você ainda não está fazendo, já está na hora de começar, nunca é tarde. E aqui a gente vai aprendendo muitas coisas, algumas dicas assim, são super valiosas, como eu falei, é a base, para que você possa fazer seus cursos fora, os meus ou de outros colegas, e entenda do que eu estou falando. Porque quando a gente está na faculdade, e todo professor fala a mesma coisa, olha, quem vai para pós-graduação, o professor não fica ensinando, o professor já vai com o assunto pronto, porque ele subentende que você já sabe, né? Então você já tem que ter a base disso aqui. Tá? Não acho que vai ser
um profissional que faz um cursinho de final de semana, como muitos profissionais falam aí. Não seja essa pessoa de um cursinho de final de semana para você já sair realizando o procedimento, né? Você vai ter aqui um intensivão de você realmente aprender e estudar e agarrar isso com todas as forças. Gente, eu fiz isso, né? Eu tinha ansiedade de querer ir todo mês e dos 3 dias. A minha nota menor na minha pós-graduação foi 9,9. Então, seja uma pessoa assim. Eu sou um exemplo, né? Brincadeira, gente. Mas realmente eu me esforcei. Não sou a pessoa mais inteligente, tanto na escola como na faculdade eu nunca fui. Mas sempre procurei ser mais esforçado para que hoje eu seja uma referência. E é engraçado, eu não estou falando isso como soberba, não. Quem me conhece sabe muito bem que eu recebo assim, alguns elogios ali. Eu acho bacana que muitas pessoas me têm como referência. Hoje, além de atender aqui em Goiânia, eu atendo em São Paulo e no interior de São Paulo também, todos os meses. Só não pude ir para São Paulo agora por causa dessa pandemia. Agora que eu vou começar a voltar aí e já tenho muitos clientes lá. Para vocês terem ideia, tem 2 anos que eu atendo em São Paulo. Todos os meses eu vou e eu tenho 2.640 clientes lá. Então, são muitos clientes para 2 anos. Então, eu já tenho isso tudo anotado, bonitinho, porque eu atendo todo mundo. Eu fico um dia só. Entro 9 e não tem hora para acabar. Teve dias que eu saí de lá 11h42, eu lembro disso até hoje. Eu entrei 9 da manhã, saí 11h42 da noite em São Paulo, atendendo sem parar. Então, assim, isso é muito bom, isso é gratificante para a gente que trabalha muito e eu faço aquilo, eu amo fazer aquilo que eu faço. Eu tenho êxtase, eu tenho prazer. E não é à toa que eu estou aqui, porque eu realmente estou aqui porque eu gosto de estar falando esse tipo de coisa. Eu amo e sou apaixonado em consultório e gosto de dar aula, né? E diferente de muitos outros colegas que amam e são apaixonados por dar aula e só gostam de consultório. Eu sou o inverso, tá? Gosto de dar aula, acho bacana, importante estar passando isso aqui, mas a minha paixão é o consultório. É ali que eu aprendo todos os dias e é dali que eu consigo passar para os meus alunos, para os meus colegas também fazerem, porque profissional ruim tem demais, aí tentando ensinar. E se a gente que é bom, eu sei que eu sou bom, se a gente não entrar no mercado para poder ensinar esses profissionais que estão entrando, os maus vão ser famosos também, os ruins. Os profissionais vão ser famosos também, então a gente tem que se sobressair esses profissionais ruins. A gente que sabe lidar com as coisas, com as complicações, com os procedimentos mais assertivos, a gente tem que estar à frente deles para a gente mostrar e fazer a nossa classe ser valorizada. Porque estão sendo desvalorizados por qual motivo? Por um monte de erro que tem acontecido, não sabe arrumar e quem arruma é aqueles outros profissionais que estão no mercado há milenar de anos, né, a nós. Então, tudo que a gente tem sofrido, eles já sofreram também. Mas a gente não pode fazer o tempo demais, mostrar para que a gente seja valorizado. Mostre agora que você tem valor, que você tem conhecimento, para que você tenha sucesso, tá bom? E vamos encerrar aqui também a nossa live. Me sigam lá na rede social, que eu consigo responder algumas pessoas ou outras. Nunca consigo responder no meio da semana, só no final de semana, mas mandem também, tá? E é isso. Espero que tenham gostado. Tchau. Tá bom?